Pedro, ele pergunta ao mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? Aí o Senhor Jesus, olhando para ele, falou assim: Pedro, eu não digo 7 vezes, eu digo 70 vezes 7. Ou seja, todo tempo que for necessário, temos que perdoar. Mas aqui ele está falando, meu irmão, prestou bem atenção, não é o vizinho, não é um parente que não esteja na fé. Aqui ele está falando de fé, irmãos de fé. A Bíblia era bem clara quando o Senhor Jesus ele diz que não é só 7 vezes, porque 7 vezes é a perfeição de Deus, né? Mas 70 vezes 7. Às vezes, irmãos, pessoas no mundo acabam, falo do mundo assim, pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, que não estão na mesma fé que nós, acabam nos magoando, nos chateando, até mesmo querendo colocar-nos para baixo, dizendo que não são nada, esse Deusinho que você tem não faz nada para ele, porque ele não quer ouvir essa palavra, não quer esse Deus no coração. Mas a Bíblia é bem clara, onde diz assim, que tudo, mas tem um sentido aí. 2 reunidos no nome dele, ou mais, pedindo na mesma coisa, ele vai conceder. Que são 2? Ele e esposa. Ou ele é filho, ou ele é missionário, pastor, evangelista, ou ele é igreja. Reunidos num só problema, num só projeto, numa só coisa. Deus, ele vai mover, ele vai abençoar. Ele vai derramar bênção sem medida. O impossível se torna possível. Vai ter que vir. Tem que estar unido. E quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Todas as vezes que for necessário, porque nós somos irmãos, somos ovelhas em Cristo Jesus. Entendeu? Às vezes nós falamos alguma coisa que chateamos o nosso irmão. O que nós temos que fazer? Pedir perdão, ser humilde. Ô irmão, chateei, me perdoa. O irmão vai te perdoar? Vai, porque está na mesma comunhão. E se não tiver na mesma comunhão, a Bíblia é bem clara e fala ainda mais. Chama uma pessoa mais. Vai lá e fala com ele. Aconteceu isso em outra igreja. Fala com ele. Se ele não perdoar, você tem testemunho que ele não perdoa. Vai e leva a igreja, ou leva a congregação, e expôs a igreja toda, porque aquele irmão não perdoou. Por quê? Porque não faz parte do rebanho. Isso é a Bíblia. E tem muitos na igreja, em outras igrejas, em outras denominação, onde nós já passamos, que foi dessa forma. Infelizmente, foi dessa forma. Mas é bem claro onde a Bíblia diz assim, é bem interessante. Tem 2 reunidos, só 2 pessoas, no mesmo propósito. Deus ele vai conceder os nossos sonhos. Deus vai conceder os nossos projetos. Deus vai conceder a nossa bênção que nós pedimos. Glória a Deus. Deus concede cura, concede libertação, concede tudo. Aqui está bem claro, tudo que pedis em meu nome, creio, vai receber. Porque vai estar ligado no céu. E o Pai que está no céu vai derramar a bênção sobre nós. Então nós temos que celebrar, meus irmãos, por isso. Porque nós vivemos um Deus verdadeiro.
Ele nos fortalece, Ele nos capacita. Semana passada eu falei de uma doença que está chegando. Está quase concretizado já. A partir do momento que tiver tudo na bênção, aí vamos contar um milagre. O que Deus está fazendo em minha vida e na vida da minha família. São sonhos há muito tempo. E Deus está revisando. Mas faz tempo que vem pedindo. Não foi naquele tempo que era para ser. Era para ser agora. Por que está acontecendo agora? Então o tempo é determinado por Deus. Às vezes nós queremos na nossa hora ou no nosso momento. Oramos a Deus, mas não é o tempo de nós queremos. O tempo é de Deus. E Ele abençoa quem quer. Ele vai abençoar o que nós tivemos preparado para receber essa graça. Eu creio que nós estamos preparados. E o voto foi feito ao Senhor. E o voto vai ser cumprido. Porque Deus é fiel. Amém? E as palmas do Senhor.